Sejam muito bem-vindos! Hoje nós vamos falar sobre equações e inequações. Eu sou a Larissa Dias, estudante em licenciatura de matemática na UEG. Primeiramente, quando vamos aprender um conteúdo, nós pensamos qual vai ser a relevância daquilo para as nossas vidas. E visto que a equação e a inequação é um assunto tão presente nas nossas aulas de matemática, nós precisamos entender o porquê nós estamos estudando isso. E as equações e inequações vêm para poder nos ajudar a encontrar uma resolução de um valor que antes não nos era permitido saber qual seria aquele valor. Então sempre vai ter aquela incógnita, aquela letra no meio da matemática que vai te indicar um valor que você primeiramente não sabe. Então, a importância de você saber mexer e desenvolver uma equação, uma expressão, com a finalidade de saber um valor que antes você não sabia. Essa é a finalidade de uma equação ou inequação. Bom, sabendo disso, então vamos começar por aquela que praticamente todo mundo já conhece, que são as equações. Aqui nós estaremos falando das do primeiro grau. No caso, ele sempre vai obedecer um modelo bem padrão, que seria ax mais b igual a zero. Sendo essa que a mais b seriam valores ou números reais, que seriam, no caso, com um a diferente de zero. Por quê? Porque se o a for igual a zero, e ele, como ele está junto do x, que seria a nossa incógnita, ele, se for junto com x, ele vai estar multiplicando por zero. E se a nossa incógnita for zero, então vai sobrar somente o b, que seria um número real, que caso ele seja, no caso, diferente de zero, aí vai dar uma desigualdade e vai estar anulando a nossa equação. Então entendemos que o a tem que ser diferente de zero, que aí a nossa incógnita ele vai poder estar presente sempre nessa nossa equação. E nós identificamos que ela é uma equação de primeiro grau pelo fato do nosso x em questão agora estar elevado a 1. Ah, mas eu não estou vendo 1 sendo elevado, mas ele está aí. Se ele não está aparecendo é porque ele realmente está aí. Tanto que se ele estivesse sendo elevado a 2, por exemplo, já se tornaria uma equação de segundo grau, mas não é o nosso caso. Então, nós temos a equação do primeiro grau, mas como que nós vamos fazer para resolver? Nós sempre isolamos as partes da expressão com a incógnita de um lado e as partes com os números de outro, porque assim nós vamos poder estar manipulando a equação para encontrar o resultado. Agora que nós já sabemos como faz, então vamos lá praticar. Então vamos lá. No caso aqui nós temos essa expressão, aqui já está todo o resultado, mas eu vou explicar certinho para vocês. Aqui funciona da seguinte forma. Nós temos uma expressão 8x menos 15 igual a 3x. Ok, mas você não tinha dito que as equações elas obedecem essa fórmula geral aqui? Sim, está correto. A única coisa que está diferente é que ela está desorganizada. Então primeiro, para nós entendermos melhor, vamos estar organizando ela. O 8x a gente deixa ele aqui quietinho. O 15 aqui também. O 3 ele está do outro lado da igualdade. Lembra que os nossos termos ficam desse lado, então vamos estar organizando. Nós vamos estar passando esse 3 para esse lado. Mas como que acontece isso? Se aqui ele está com o sinal do positivo, mas aqui na frente dele não tem nada. Sempre que não tiver nenhum sinal, significa que ele está positivo. Então, se aqui ele está positivo, nós vamos jogar ele para o outro lado negativo, que foi que ele caiu aqui. Se ele estava aqui positivo, ele caiu para o outro lado negativo. Ok. Ah, mas e aqui sobrou o quê? O que tinha aqui a gente passou para o outro lado? Nada. Então, se não tem nada do outro lado, é igual a zero. Ok. Tá, mas não é sempre um número do lado de uma incógnita mais algum outro número igual a zero? E aqui tem dois números com incógnita. Se tem dois números, então vamos juntar eles. Aqui nós temos 8x e menos 3x com a incógnita. Então vamos colocar ele aqui um do ladinho do outro. O 8x que estava aqui primeiro, o menos 3x a gente deixa aqui junto do 8x. E o que acontece? A gente deixou eles dois juntos. Mas lembra que para poder resolver nós temos que colocar números de um lado e números com incógnitas de outro. Então o que acontece? Esses dois aqui tem as incógnitas, nós deixamos eles aqui desse lado.
Mas e o menos 15? Ele não é um número sozinho, então nós jogamos ele para o outro lado junto com o 0. Lembrando, se aqui ele está negativo, ele vai passar para o outro lado positivo, que foi o que aconteceu aqui. Então vamos somar. 8x menos 3x. Quanto que é 8 menos 3? Não é 5? E o x, o que acontece? Ele só continua juntinho do número, igual tá aqui. Então fica 5x. Tá, e o 0 mais 15, obviamente, é 0. Ok, fica nesse formato aqui. Tá, agora tem letra com número de um lado e só número de outro. O que acontece? Vamos lembrar. Sempre que tem um número junto com uma letra, significa que eles estão multiplicando. Que tem uma pontinho aqui que significa que eles estão multiplicando invisível. Tá, se eles estão multiplicando, então qual a forma de fazer ele passar para o outro lado? Se aqui era menos, passou para o outro lado mais. E se aqui era mais, passou para o outro lado menos, não significa que tem que trocar, colocar o oposto. Aqui vai ser da mesma forma. Se ele está multiplicando, então nós vamos ter que passar dividindo. Tá, mas aqui está o 5 e está o x. Qual que eu vou ter que passar para o outro lado? A gente não tem que deixar letra de um lado e número de outro, então vai ser essa resposta. Nós vamos pegar o 5, que é a parte numérica, e vamos passar ele dividindo para o outro lado. Dividindo o quê? Todas as coisas que estão aqui desse outro lado. Como aqui desse outro lado só tem o 15, então vai ficar 15 dividido pelo 5, que a gente pegou desse outro lado, igual a x. Ok, x igual a 15 dividido por 5. Quanto que é 15 dividido por 5? 3. Então, nós descobrimos que o nosso x é igual a 3. Uau, isso é muito difícil? Não. Nós temos algumas mais complicadinhas que você tem que organizar e tudo mais, e outras mais simples, que é o caso dessa daqui de baixo. Tá vendo que ela já obedece a nossa regra inicial? A formação dela está certinha. Um número com uma letra mais outro número igual a 0. Aqui para resolver é bem mais simples do que a outra. Se nós temos que colocar letra de um lado e número de outro, então nós vamos colocar 2x vai continuar desse lado, aqui tá positivo, passa pro outro lado negativo. Por que aqui não tá o 0? O 0 representa um nada. Se a gente jogou um outro número para cá, então o 0 se torna desnecessário. Se ele estava positivo, passou negativo. Ok, agora nós vamos passar esse outro número para cá. Vai ficar o x aqui e o 2, que é um número, tá multiplicando, vai passar dividindo. Aqui tem o menos 4 dividindo pelo 2. Se não tem nenhum sinal, significa que ele é positivo. Ok. 4 dividido por 2 dá 2. Mas por que eu coloquei menos aqui nessa resposta? Porque se nós temos dois sinais diferentes na multiplicação ou na divisão, significa que é um sinal negativo. Sempre que for sinais diferentes é negativo e sempre que for sinais iguais é positivo. Como nós temos sinais diferentes, então nosso resultado vai ser negativo. Ok, esse aqui é simplesinho. E me passa algum outro mais difícil um pouquinho para poder treinar. Vamos resolver essa daqui. Essa daqui, ela tá um pouco mais extensa, mas vamos só resolver ela que ela vai se acabar rapidinho. Aqui nós temos uma multiplicação. Aqui não tem o sinal de multiplicação porque ele está escondidinho aqui. Tem um pontinho falando da multiplicação dele. Então vamos resolver. Primeiro nós vamos resolver o que está dentro do parênteses, tanto nesse daqui como nesse daqui. Tá, 2 vezes 3, x, a gente multiplica número por número e o x continua junto. 2 vezes 3, 6, x continua junto. Mais com mais, são iguais. 2 vezes 1, 2. Ok, esse aqui já foi. Vamos resolver esse daqui. Menos, que aqui ele continua sozinho. 3 vezes 6, menos com mais, tá diferente? Menos, 3 vezes 6, 18, ok. Menos com menos, sinais iguais, então fica mais. 3 vezes 6, 3 vezes 2, desculpa, é igual a 6. O x continua juntinho, igual ao 20. Agora que a gente já tirou do parênteses, nós precisamos organizar. Todos aqueles que tem x, esse daqui e esse daqui. Vamos colocar eles juntinhos, igual 20, que já estava do outro lado. Todos os números agora. Mais 2, se ele tá mais, ele vai passar para o outro lado, negativo, aqui. Agora, menos 18, se ele tá negativo, ele vai passar para o outro lado, positivo. Mais 18 aqui do outro lado. Vamos resolver. 6 com 6, x.
6 mais 6, 12. X juntinho dele. 20 menos 2, 18. Mais 18, 36. Ok, agora que nós temos essa partezinha aqui bem compacta, nós vamos passar o 12, que está multiplicando, dividindo. O 36 está aqui do outro lado, então vai ser 36 dividido por 12, igual a x. Então, significa que o nosso x é igual a 36 dividido por 12. Quanto que essa conta? É igual a 3. Então, significa que o nosso x é igual a 3. Agora vamos falar das inequações do primeiro grau. Ok, nós acabamos de praticar tudo aquilo que é uma equação, mas o que seria uma inequação? Uma inequação é toda sentença matemática que apresenta pelo menos um valor desconhecido, que seriam as incógnitas, e representa uma desigualdade. Então, a diferença entre uma equação e uma inequação seria pelo fator de igualdade ou desigualdade. Enquanto uma equação vem para poder falar um valor igual, uma inequação vem para poder apresentar um valor diferente. E é por isso que nós vamos utilizar nas inequações símbolos como maior que, menor que, maior ou igual que e menor ou igual que. E isso a gente só consegue descobrir na prática. Então vamos lá novamente? Vamos lá. Aqui nós temos uma inequação, que é caracterizada por esse símbolo, que seria maior ou igual, que funciona da seguinte forma. Como que você identifica se o símbolo é maior ou menor? Eu aprendi dessa seguinte forma. Tá vendo que aqui esse símbolozinho parece até uma boquinha, que tem uma abertura desse lado e ele fecha aqui desse lado. Então, sempre que a boquinha estiver apontado para um lado, significa que a boca aberta aqui é maior e que o outro é menor. Da mesma forma do outro lado, se a boca dele estiver aberta para esse lado, então esse número é maior e esse é menor. Não sei se isso seria tecnicamente aceitável, mas eu aprendi dessa forma e eu considero mais fácil de explicar até. Então vamos lá. Nós temos aqui a inequação. 3x mais 19 é menor, porque a boquinha daqui não está aberta, então esse daqui é menor do que o 40. Então o 40 é maior do que 3x mais 19. Mas será que isso está certo mesmo? Não é só porque está escrito que ele é verdade. Então vamos descobrir se ele é verdade ou não. Então nesse caso é da seguinte forma. Nós temos número com incógnita de um lado e temos que colocar os números de outro. Aqui nós temos os 3x, que é o número com a incógnita, e nós podemos deixar ele desse lado. E o 19 nós temos que passar ele para o outro lado. Aqui funciona da mesma forma da equação. Então se aqui está 19 positivo, nós temos que jogar o 19 para o outro lado negativo. Então o 3x continua aqui, o símbolozinho continua aqui, 40 que estava aqui também, então o 19 positivo vem para cá negativo. Agora nós vamos resolver, 3x continua aqui, o símbolozinho também continua aqui, então 40 menos 19 é igual a 21. Continuando, a letra vai continuar aqui desse lado, aqui a letra está multiplicando com 3, então se aqui ele está multiplicando, nós temos que passar para o outro lado dividindo. Aqui o 21 fica 21 dividido por 3, esse meu 3 ficou meio feio, mas vamos continuar. Então significa que esse 21 dividido por 3 é maior, porque ele está desse lado aqui, do que o x. Ou então, se você ler daqui para cá, fica x é menor que 21 dividido por 3. E quanto que é 21 dividido por 3? É 7. Então, essa nossa resolução seria que o x da questão, ele seria menor do que 7. Então, se você tivesse procurando por um valor de x, isso daqui já te daria uma pista de qual seria o resultado do x. E nesse caso, ele seria menor do que 7. Vamos para a próxima? Aqui nós já estamos utilizando outro tipo de símbolo. Esse símbolo aqui tem um maior ou menor, só que tem um tracinho embaixo. Se você olhar dessa forma, essa parte de baixo da boquinha com esse tracinho daqui, meio que forma um sinal de igual. Só que como ele tá com a boquinha aqui em cima, então fica boquinha para cá, maior ou igual, e essa parte aqui, menor ou igual.
Da mesma forma, se a boquinha estiver desse lado, então o número de K é maior ou igual e o número de K é menor ou igual. Vamos resolver? Aqui, nós temos a seguinte inequação. 15 menos 7x maior ou igual do que? Do que o 2x menos 30. Então, vamos lá para o nosso clássico. Letra de um lado, número de outro. Então, vamos. Menos 7x continua desse lado. 15 a gente joga para o outro lado negativo. Só que vamos resolver primeiro as letras, para poder ficar mais fácil. Aqui nós temos 7x, continua aqui. Aqui não tem mais nenhuma letra, então vamos passar para o outro lado. Aqui tem o 2x. Não tem nenhuma expressão aqui que fale se ele é positivo ou negativo. Sim, então, se não tem nada, ele é positivo. Se ele está positivo, passa para o outro lado negativo. Então, fica menos 7x menos 2x. Maior ou igual do que o menos 30, que já estava aqui, e o menos 15, por quê? Porque aqui ele estava positivo. Se ele estava positivo, passou para o outro lado negativo. Continuando. Menos 7x menos 2, como é que resolve? Se os sinais são iguais, então a gente, na adição e na subtração, essa daqui, jogo de sinais. Se os sinais são iguais, a gente soma e conserva o sinal. Então, se tem 2 menos, a gente continua com menos e soma os 2. 7 mais 2, 9. Os 2 está com menos, então fica menos 9x. Maior ou igual do que? Menos 30 menos 15. A mesma coisa. A gente continua com o mesmo sinal de menos e soma os 2. 30 mais 15, 45. Então, menos 30 menos 15, menos 45. Ok. Mas como é que eu vou resolver se os 2 está negativo? Então, vamos arrumar isso daqui. Se os 2 estão negativos, fica muito mais fácil a gente resolver deixando ele positivo, certo? Então, o que a gente vai fazer? Na equação e na inequação, a gente pode fazer uma coisinha para poder nos ajudar. Então, se aqui está negativo, eu posso multiplicar toda essa expressão aqui por menos 1. Por quê? Se eu multiplicar por 1, vai continuar a mesma coisa. Mas se eu multiplicar por menos 1, lembra? Menos com menos são sinais iguais. Se são sinais iguais, então fica positivo. Então, menos com menos, mais 1 vezes 9x é igual a 9. Só que, se eu fiz isso desse lado, eu sou obrigada a fazer do outro lado também. Porque se eu fizer alguma coisa desse lado e não fizer do outro lado que não estava na equação inicial, isso daqui vai quebrar o nosso símbolo de maior ou igual. Então, se nós fizermos desse lado, vamos fazer do outro. Menos com menos, sinais iguais, mais. Fica mais. 45 vezes 1, 45. Deixamos tudo positivo? Ok, podemos continuar. Então, vamos lá. A gente tem que passar o 9 para o outro lado, afinal de contas ele é um número. Então, se ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Fica 45 dividido por 9, aqui no caso ele está desse lado da boquinha, então ele é maior ou igual do que x. Ou então, se você ler daqui para lá, fica x menor ou igual do que 45 dividido por 9. E quanto que é 45 dividido por 9? É igual a 5. Então, toda essa inequação, a resposta dela é o quê? X é menor ou igual do que 5. Então, se você estivesse tendo que achar o valor de 5, a sua resposta provavelmente seria igual a 5, porque ele pode ser menor ou igual, ou então menor. Então, seria de 5, 4, 3, 2, 1 e até infinitamente negativo, caso seja o caso da questão. Aqui nós estamos trabalhando só com a inequação. Então, é isso. Ok, depois disso tudo, nós sempre somos questionados. Ni que eu vou usar isso na minha vida? E na verdade a resposta ela é bem simples. Nós temos tantos exemplos que eu vou limitar e falar só alguns deles. No caso nós temos como modelo, vamos supor, se você vai andar de táxi. Tem uma tarifa que ela é fixa, vamos supor, R$5, independente para onde você vá. Só que se você for em um local muito longe, o táxi ele vai cobrar além dos R$5, mais uma taxa dependendo da distância que você vai andar. Então seria os nossos 5, que é a taxa inicial, mais a quantidade do quilômetro que você andou, vezes o X. Que aí no caso o X seria a tarifa
pessoal do táxi que ele vai cobrar por cada quilômetro, e aí no caso, quando você resolver essa equação, vai dar o valor que você vai ter que pagar no final. Além desses, tem os outros exemplos aqui no slide e tem muitos outros. É sobre isso a aula de hoje então, pessoal. Curtam, compartilhem o vídeo, vejam de novo caso não tenham entendido algum dos conceitos ou alguma das partes explicada. Peguem outros exercícios para poder estar praticando cada vez mais, porque querendo ou não, a matemática ela precisa de muita prática. Então se você não entendeu na primeira vez, não desespera, é um conteúdo simples, você com certeza vai pegar, só precisa de um pouco mais de prática. Beleza então? Até a próxima, tchau, tchau!